Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Apenas este versículo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Mais uma vez, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Duas palavras precisam ser explicadas nesse versículo, né? A primeira delas, a palavra anátema. Anátema é um termo que significa algo ou alguém destinado à destruição, algo ou alguém que está perdido, ou, na realidade, algo ou alguém amaldiçoado, cujo destino é a perdição, que está debaixo de uma maldição. A palavra anátema significa, resumidamente, uma pessoa maldita. Não é alguém que Paulo esteja amaldiçoando, é alguém que Paulo está dizendo que por si mesma esta pessoa já está amaldiçoada, maldita. Este é o significado da palavra anátema. Então, todas as vezes que na Bíblia você encontrar essa palavra anátema, você sabe que significa algo ou alguém que está amaldiçoado, que está destinado à destruição. Amém? E a segunda palavra que tem que ser explicada é a palavra maranata, que é uma interjeição de origem aramaica, que significa o Senhor vem, ou então vem Senhor. Eu fico com a segunda, vem Senhor, ou seja, um desejo de que o Senhor venha, de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo volte logo. Quantos têm esse desejo? Amém? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, encerrando a epístola aos Coríntios, ele traz uma palavra muito forte, que inclusive foi notada por um irmão aqui da igreja, o irmão Cleverson. Ele colocou no grupo da igreja, 1 Coríntios 16, 22, não escreveu o versículo e só escreveu assim: que palavra forte. Eu fiquei curioso, eu falei, o que tem lá em 1 Coríntios 16, 22? E é precisamente isso. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou seja, reconhecida como uma pessoa maldita, porque não ama ao Senhor. Isso é forte, não é, irmãos? Eu acho bastante forte, bastante forte. Não me lembrava desse versículo, mas meditando nele, eu cheguei a algumas conclusões importantíssimas, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, e especialmente com os irmãos que serão batizados nas águas, que ainda não foram. Porém, é uma palavra também para aqueles que já foram e talvez ainda não amem ao Senhor. Porque se uma pessoa não ama ao Senhor, ela não deveria sequer ser batizada nas águas, irmãos. Sequer ser batizada nas águas. Se ela não ama o Senhor, ela nunca fez parte da igreja. Porque a igreja é constituída daqueles que amam ao Senhor e se relacionam com Ele. Por isso a igreja é chamada de corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça deste corpo. Então, um corpo sem cabeça é um corpo morto.
Um corpo com cabeça é um corpo que obedece os comandos da cabeça. E a cabeça é Cristo. E aqueles que fazem parte do seu corpo são aqueles que o obedecem. E aqueles que o obedecem são aqueles que o amam. Ou não. E esse que é o problema. E aí que eu queria chegar. Por que Paulo conclui essa carta com essa palavra tão dura, irmãos? E ao mesmo tempo, ele diz Maranata, que significa vem Senhor, querendo que o Senhor venha logo. No versículo seguinte ele fala da graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. E para fechar, ele lembra que escreveu essa carta em amor. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Por que Paulo concluiu a carta deste jeito? Porque esta era uma igreja em que acontecia um problema que hoje é muito comum, irmãos. Pessoas se dizendo cristãs, mas que não amam o Senhor. E por isso são cristãos que Paulo chamou de carnais. No capítulo 3 dessa carta, Paulo vai chamar esses cristãos de cristãos carnais. Quem são os cristãos carnais? São aqueles que não amam o Senhor. E há cristãos carnais na igreja. Talvez você seja um deles. É muito importante que você ouça esta mensagem fazendo uma autoanálise, analisando a si mesmo. Não fique pensando em outros irmãos. Pense em você. Eu vou trazer aqui os dois níveis de um crente carnal, porque há crentes carnais piores e um pouco melhores. Os piores são aqueles que estão no nível do não posso. Eu chamo de nível do não posso. Por exemplo, é aquele crente que tem uma vontade, vou usar um exemplo bobo aqui, irmãos. Tem coisa séria, mas isso é uma coisa boba, mas também não deixa de ser séria. É o crente que, por exemplo, está com uma vontade de tomar uma cerveja, mas ele diz assim, não posso. Não, eu não posso tomar uma cerveja. Mas ele não entende por que ele não pode, ele só sabe que ele não pode. Crente não toma cerveja, eu não posso. Mas que vontade de tomar uma geladinha. Se ninguém soubesse, eu tomava. Entendeu? É o primeiro nível, é o nível do não posso. Aí eu não posso tomar uma cerveja. Ou então, são aqueles que vê todo mundo fazendo tatuagem. Está todo mundo fazendo, mas eu não posso. Se eu chegar com uma tatuagem na igreja, o pastor não vai deixar mais eu subir no altar. Se eu colocar um brinco, estou falando dos homens, né? Ou as mulheres, uma argola no nariz, ou coisa parecida, piercing. Ai, que vontade de pôr um piercing. As minhas amigas estão colocando, mas eu não posso colocar. Mas está lá o desejo no coração, está lá a vontade no coração. Ai, que vontade. Quando se olha no espelho, a imagem que vem na mente é, sabe, um monte de penduricalho, né? Tem vontade, mas não faz. Mas não faz por quê? Porque não pode. Se o pastor fala assim, está liberado, opa, vai correndo fazer. Entendeu? Vai correndo fazer. Ultimamente nós temos falado da contaminação que vem pela TV. E eu repito aqui, assistir televisão hoje não é a mesma coisa que há 5 anos atrás. 5 anos atrás já era ruim, mas ainda dava para ver. Hoje em dia está muito difícil, irmãos. A contaminação, peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais e você vai enxergar. O que está por trás até de desenhos animados. Até de desenhos animados. Então o papai e mamãe que faz da TV a babá do seu filho,
seu filho vai ser um desviado, um cristão desviado. Ele, na verdade, ele nem vai se converter, porque ele está sendo doutrinado pelo diabo através da televisão. O pastor é fanático. Não, irmãos, eu não sou fanático. É o que eu estou vendo e que infelizmente muitos não estão vendo. Eu vou ter que trazer aqui uma palestra, trazendo aqui cenas de filmes, cenas de desenhos, cenas de novelas. Como eu já disse aqui, uma vez uma senhora mandou um e-mail para mim. Escreveu assim: pastor, o senhor fica falando para não ver televisão, porque promove homossexualismo. Pastor, eu tenho mais de 50 anos de idade, eu não vou mais virar homossexual vendo novela. O que tem ver novela? Falei, não, você não vai virar homossexual mais vendo novela, mas se uma criança vê, vai. Agora, porém, você vai aceitar o homossexualismo como uma coisa que não seja pecaminosa. Porque de tanto você ver aquilo na novela, no filme, a ideia deles é essa, a ideia deles é fazer a tua cabeça para que você se acostume com aquilo. Então, o crente que não compreende as coisas, ele fica no nível do não posso. O pastor vem aqui em casa hoje, vou desligar a TV da tomada. Eu vou esconder aqui o aparelhinho da Sky. Entendeu? Adianta alguma coisa? É o nível do não posso. Crente carnal. É o nível do não posso. Ele não faz as coisas erradas, porque ele não pode fazer. Porque ele acredita que se alguém descobrir, ele vai ser punido, ele vai ser perseguido pelos irmãos, ridicularizado pela igreja, punido pelo pastor. Então esse é o não posso. Mas há um segundo nível de crente igualmente carnal. Estou falando de crentes carnais. E, irmãos, eu acho que é a maioria. Eu acho que é a maioria. O segundo nível de crente carnal saiu do nível do não posso, leu um pouquinho da Bíblia, ouviu um pouquinho de pregação, subiu um nível. Ele está no nível do não devo. Ele já sabe por que ele não pode. Por exemplo, eu falei sobre beber cerveja, piercing, tatuagem, esse tipo de coisa. Muito bem. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, aí mesmo, capítulo 8, versículo 13, Paulo vai explicar por que era bom os irmãos não comerem carne sacrificada a ídolo. Não por causa dos ídolos. Ele diz, o ídolo nada é. Isso aí não significa nada, não tem poder nenhum. Você pega a comida à hora e come, e em nome de Jesus ela está abençoada. Mas, por causa da consciência do teu irmão, você não vai comer. Então, por exemplo, me parece que está chegando o dia de São Cosme e Damião, não é isso? Está chegando, né? Acho que é a semana que vem. Por que as crianças e até os adultos, é claro, não devem comer aquele negócio? Porque foi consagrado a entidades. Agora, é por medo das entidades que a gente não come? Não. Se eu comer uma balinha daquela sem saber que foi consagrada, não vai me fazer mal nenhum. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo, irmãos. E isso se chama fé. Amém? Se chama fé. Por isso que tudo que a gente come, a gente tem que orar primeiro. Até uma balinha que te deram, você ora primeiro. Amém? Ore primeiro. E aí você come. E pela oração está abençoado, não vai te fazer mal nenhum em nome de Jesus. Se tiver alguma coisa mortífera ali, vai ser repreendido em nome de Jesus. Não vai te fazer dano algum, porque você orou, você creu e o Senhor te protegeu. Eu já ouvi testemunhos disso, de pessoas que tentaram envenenar o pastor, e o pastor comeu e não morreu, e a pessoa se converteu, que tentou envenenar o pastor. Porque sabia que era impossível alguém sobreviver àquilo. Mas por quê? Porque o pastor orou, porque o pastor comeu com fé e orou. Consagrou, Deus abençoou. Então, em 1 Coríntios 8,13, Paulo explica isso dizendo o seguinte: pelo que, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Compreenderam? Então, isso se aplica ao piercing,
a tatuagem, a beber cerveja. Pode ser que alguém consiga tomar uma cerveja e não se embebedar. Mas se ele toma essa cerveja e alguém ficar sabendo, o que vai dizer da sua conversão? Que você é um falso crente, que você é um crente de Araque. Que crente é esse que bebe cerveja? Entendeu? Então, para que não escandalizemos o irmão, de forma alguma eu vou colocar cerveja na minha boca. De maneira alguma. De maneira alguma eu vou fazer uma tatuagem. Se eu fizer, eu vou para o inferno por causa da tatuagem. Não é a tatuagem, é a falta de amor ao próximo que é o problema, entenderam? Por exemplo, em Romanos, capítulo 14, versículo 13, uma carta antes, Romanos, capítulo 14, versículo 13, Paulo diz assim, aliás, todo esse capítulo ele vai tratar desse assunto. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então qual é o meu propósito? É, por exemplo, eu me vestir de uma forma decente, para que a minha roupa não seja sensual ou escandalosa e venha trazer problemas para o meu irmão. Compreendem, queridos? Algumas irmãs não entendem que os homens são muito assediados sexualmente pelos olhos. E aí, há irmãs que vêm para a igreja com roupa sensual. Queridos, a roupa sensual, como o nome já diz, ela visa despertar o quê? A sensualidade. Aí vem com uma roupa apertadinha, decotada, parece metade dos peitos aqui, a saia no meio da perna aqui da coxa. Irmãos, eu tenho pregado em algumas igrejas aí, parece que não tem pastor essas igrejas, irmãos. Parece que não tem pastor essas igrejas. Não é possível, irmãos. Agora, igreja que tem pastor, o pastor tem que explicar. Olha, vocês têm que se vestir decentemente, por amor ao próximo. Ou você quer que o seu irmão, ele ao invés de prestar atenção no culto, preste atenção no seu corpo. Ao invés de adorar o Senhor, ele fica olhando para suas pernas em cima do altar. É simples, irmãos, entender isso. É difícil entender isso, irmãos? É difícil, irmãos? Sim ou não? Não é difícil entender isso. Aí a pessoa entende, tá bom. Aí ela passa do nível do não posso para o nível do não devo. Ela entendeu que ela não tem que usar essas roupas decotadas, ou piercing, ou tatuagem, ou pintar o cabelo de verde, ou seja lá o que for, para não escandalizar o evangelho, para dar um bom testemunho, para não afastar um visitante que vem à igreja. Porque o visitante que está buscando Deus, ele observa essas coisas. Ele observa tudo, irmãos. Então, como eu observei também nas igrejas que eu tenho pregado. Não tem como não ver. Entendeu, irmãos? Não tem como não ver. E não brinque com a sua carne, né? Eu posso olhar e eu não vou cair. Não brinque não. Não brinque com a sua carne não, que ela te dá uma rasteira, tá? A gente tem que vigiar, fugir do pecado e da aparência do pecado. A palavra de Deus diz que nós temos que nos submeter a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas em relação ao pecado, nós é que temos que fugir do pecado. Nós não temos que andar em pecado ou encarar pecado, não. A gente tem que fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Amém, amados? Você entrou num ônibus, homem, né, como eu, entrou no ônibus. Aí tem duas cadeiras vagas lá. Uma do lado de um velhinho e outra do lado de uma mocinha. Sente do lado do velhinho, para você não cair em tentação. É em tudo, irmãos. Evite a aparência do mal.
Agora, fazer isso por quê? Porque não devo. Aí a pessoa obedece, ela entende por quê, mas ela faz de má vontade. De má vontade. Ela entendeu que não pode colocar o piercing, a tatuagem, a minissaia, a roupa decotada, por amor ao próximo. Ela entendeu isso. Porém, faz de má vontade. Continua sendo um crente carnal. Continua sendo um crente carnal. Então, repito, há 2 níveis de crente carnal. O crente carnal que ainda não conhece a Bíblia e está no nível do não posso. E o crente que conhece um pouco da Bíblia e passa para o nível do não devo. Ah, agora eu entendi por que eu não posso. Então eu não devo. Eu não devo porque senão o irmão vai pecar por minha causa. Pô, mas bem que eu gostaria, hein? Bem que eu gostaria. Verão está chegando. Eu não vou poder usar aquela mini saia na igreja, nem fora da igreja. Que é ridículo isso, irmãos. Na igreja, roupa de crente. Fora da igreja, roupa de mundo. Aí acha que é salvo. Interessante isso, né, irmãos? É muito interessante isso. Então, qual é o terceiro nível? E esse é o mais importante. É quando você finalmente desperta e compreende não apenas por que você não pode e por que você não deve. Mas este nível, ele é tão drástico, irmãos. Ele é tão drástico, que ele é chamado na Bíblia de um novo nascimento. E enquanto nós não nascemos de novo, não somos salvos, irmãos. Se você está no nível do não posso ou no nível do não devo, você pode ser um religioso exemplar, não perde culto, não deixa de dar sua melhor contribuição, usa as roupas impecáveis, mas se você faz essas coisas porque você não pode, ou porque você compreendeu apenas que não deve, você não passa de um projeto de cristão. Você não nasceu de novo ainda. E o que significa nascer de novo? Significa passar para o nível de não quero. Não quero. Eu não quero. Vocês entendem? Eu não quero. Não é mais uma questão de eu não posso, não é mais uma questão de eu não devo. É uma questão de eu não quero. E quando você realmente se converte, e os teus colegas de trabalho, ou de escola, ou vizinhos, vêm questionar, por que você não usa uma roupa decotada? Qual o problema? Se você é convertido, você vai dizer simplesmente, eu não quero. Eu não me sinto bem usando isso, eu sou feliz assim. Eu sou feliz me vestindo decentemente. Eu sou feliz não tendo tatuagem. Eu sou feliz não tendo piercing. Eu sou feliz não bebendo cerveja. Eu sou feliz não fumando um baseado. Eu sou feliz não fazendo as coisas que o mundo tenta me impor para fazer. Mas não é uma questão mais de eu não posso ou de eu não devo. É uma questão de eu não quero. Vocês estão entendendo? A mesma coisa em relação a pecados mais graves, né? Como por exemplo o adultério. O adultério. Uma pessoa não adultera por quê? Porque não pode, porque não deve ou porque não quer. Essa é a questão. Qualquer pessoa que estiver no nível do não posso ou do não quero, na primeira oportunidade, quando ninguém estiver olhando, e aparecer, sabe, aquela oportunidade,
de dar um beijo na boca de uma pessoa linda, tem ninguém olhando, a esposa não está vendo, o marido não está vendo, ninguém vai saber. Deus vai saber. Deus vai saber. E se a pessoa está no nível do não posso, não devo, ela vai pecar. Ela vai pecar com aquele colega de trabalho, com aquela colega de escola, de faculdade. Os casaizinhos aí que fazem faculdade, muito cuidado. O assédio é enorme na faculdade, enorme. Para traição, é uma coisa diabólica mesmo. Não sei se existe faculdade que não tenha isso. Acho que são potestades em cima de cada faculdade. É pornografia, prostituição, direto. E se a pessoa não está alicerçada em Cristo, ela cai, irmãos. Ela cai. Ela cai e volta para casa acompanhada de demônios, para depois deitar do lado da esposa, deitar do lado do marido, e nunca mais a sua vida vai ser a mesma, nunca mais. Mas ela estava, por que ela caiu? Porque ela estava no nível do não posso, do não devo, não tem ninguém olhando, ninguém vai saber. Então, como não tem ninguém olhando, ninguém vai saber, então faz. Porque o nível do não posso e do não devo, ele está ligado ao monitoramento na vertical, entende? Na vertical, dos homens. Mas o nível do não quero é o da horizontal. Os olhos de Deus estão sobre mim. E eu não vou adulterar, porque eu não quero pecar contra o meu Deus. Eu não quero pecar contra o meu Deus, que tanto me amou, a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim. Então, uma pessoa que é batizada nas águas e não ama o Senhor, seja anátema. Seja anátema. É preferível não ser batizado. Se não ama o Senhor, se não compreende que a nossa obediência é um ato de amor, não é um ato de imposição, amados, mas é um ato de amor, preferível nem ser batizado, irmãos. O batismo só faz sentido quando nós amamos o Senhor, amados. Quando amamos o Senhor e compreendemos que foram nossos pecados que cravaram o Senhor naquela cruz. Os nossos pecados. E uma vez conhecendo isto, que os nossos pecados cravaram o Senhor na cruz do Calvário, eu não quero mais praticá-los, eu não quero. Não é uma questão mais de eu não posso, de eu não devo, é uma questão de eu não quero. Amém? Eu não quero. Eu não quero mentir, eu não quero roubar, eu não quero enganar, eu não quero ter inveja, eu não quero ser ganancioso, eu não quero guardar mágoa, ressentimento, eu não quero pagar o mal com o mal, eu não quero cobiçar, eu não quero. Não é mais uma questão de uma lista de coisas, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Ridículo isso, irmãos. Isso não tem nada a ver com vida cristã, com ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo não é ter uma lista de coisas que você não pode fazer, e que você depois compreende porque não deve fazer. E aí fica naquele esforço. Não, isso eu não posso, não, isso eu não devo, isso eu não posso, isso eu não devo. Não, não tem nada a ver com isso. Seguir a Cristo é amar o Senhor. É amar o Senhor. É amar o Senhor. Isso é seguir a Cristo. Se você não amar o Senhor, talvez você já tenha passado algumas adversidades e ainda permaneça entre os cristãos. Mas se você não amar o Senhor, vai chegar alguma adversidade que você vai abandonar a fé. E vai mergulhar de cabeça em tudo que você queria fazer enquanto estava aqui na igreja. E não podia fazer. Sem entender.
que não se trata disso, irmãos. Aqueles que vivem dessa maneira, no nível do não posso, não devo, carregam um fardo pesado, pesado. É horrível ser cristão dessa maneira. É mera religiosidade, irmãos. Não tem nenhuma diferença para as outras religiões, que também trazem uma lista de coisas que não se pode fazer. Moralismo. Não estou dizendo que não temos que ter moral, não é isto. Mas quando colocamos a moral na frente de Cristo, é mera religiosidade vã que não salva ninguém, irmãos. Se nós amamos o Senhor, nós vamos querer honrá-lo, queridos. Vamos querer honrá-lo, não só na vestimenta, mas também no nosso proceder, no nosso linguajar, no nosso dia a dia. De modo que um dia as pessoas vão apontar para você e vão dizer: essa é uma pessoa que não tem nada que eu possa dizer contra ela. Nada, nada. Verdadeiramente é um servo de Deus. Ali vai um servo de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque o teu proceder, o teu linguajar, o teu vestir, o teu pensar, o teu sentir está submetido a Cristo. Por quê? Por uma questão de obrigação? Não, por uma questão de amor, irmãos, de amor. Por isso Paulo conclui dessa forma: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. E ele rapidamente, em uma palavra, ele declara o quanto ele ama ao Senhor. Maranata, Maranata. Ou seja, vem, Senhor, eu te quero, eu te quero. Eu não quero mais esse mundo, eu não aguento mais esse mundo, eu quero que ele venha. Maranata, vem. E a coroa que Deus tem prometida, né? Para quem é? Veja comigo a última carta de Paulo, que é a segunda epístola dele a Timóteo. Foi a última carta que Paulo escreveu de dentro do cárcere. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo se despede com palavras lindas, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Algumas versões dizem acabei a carreira, eu gosto de completei. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mais uma vez, Maranata. Amém? Se você ama Jesus, você quer que Ele venha, você quer estar com Ele. Ele já está conosco todos os dias, é claro que sim. Porém, nós queremos estar com Ele na plenitude. Nós queremos esse relacionamento completo e não apenas parcial, irmãos. Então, essa palavra que eu deixo hoje aqui é apenas para lembrar que ser batizado sem amar o Senhor é preferível não ser. É preferível não ser. Agora, como é que nós vamos amar o Senhor? Paulo obedecia a Cristo porque amava o Senhor. Ele mesmo revelou na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo o constrangia. O que fazia Paulo obedecer a Cristo? O amor de Cristo por ele. É possível que eu obrigue alguém a me amar? Sim ou não, irmãos? O que vocês acham? É possível que eu obrigue alguém a me amar? Sim ou não?
Sim ou não? Não, claro que não. Certa vez, uma pessoa se aproximou de mim reclamando, dizendo: pastor, ninguém na igreja me ama, pastor. Ninguém me ama na igreja, pastor. E eu respondi para essa pessoa: amor não se cobra, amor se colhe. É uma colheita. Eu não posso cobrar que minha esposa me ame. Ela me ama porque eu a amo. Vocês estão compreendendo? E eu a amo porque ela me ama. É assim que funciona. Amor não se cobra. Se eu ficar cobrando dos outros: você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Parece que já tem um desenho animado, né? Família Dinossauro, não entrega a tua idade, pastor. Era o Baby, né? Precisa me amar, precisa me amar. Não era isso? Não adianta cobrar amor. O amor é uma colheita. E é claro que Deus, escute, preste atenção nisso. E com isso eu concluo essa palavra. É claro que Deus não está nos cobrando que nós venhamos amá-lo, não é isso. Mas o Senhor lançou uma semente nesse mundo. O próprio Senhor Jesus comparou a si mesmo a uma semente, dizendo: se a semente, ao cair na terra, não morrer primeiro, ela não poderá brotar, se tornar uma árvore, dar frutos. Primeiro tem que morrer. E o Pai lançou uma semente no mundo, o seu próprio Filho, que morreu naquela cruz, daquele jeito, para chamar a nossa atenção a Ele, irmãos. Para chamar a nossa atenção a Ele. Não, pastor, foi para redimir nossos pecados. Eu sei disso. Claro que sim. Mas do modo como foi, o sacrifício que foi, o sofrimento que foi, a prova de amor que foi. O próprio Senhor Jesus disse: quando o Filho do homem for levantado da terra, todos atrairá. Todos serão atraídos a Ele. Então, quando nós olhamos para a cruz, para aquele ato de amor, é para que haja uma resposta em nós, irmãos. É para que nos comova o íntimo. É para que venha causar em nós o desejo de amar o Senhor, de corresponder o que Ele fez por nós, irmãos. Eu já contei aqui a história, mas como tem novos convertidos aqui, pessoas sendo preparadas para serem batizadas, vou contar só mais uma vez, me perdoem. É bom colocar isso num vídeo e só por esse trechinho e repetir de vez em quando. Mandar pelo WhatsApp, para não ter que contar de novo, que eu sei que muitos aqui já conhecem essa história. Para mim, é a ilustração perfeita, irmãos. Quando eu tinha em torno de 15, 16 anos de idade, eu estava na Praia do Leme, num dia de ressaca, jogando frescobol com os amigos. Praia do Leme, lá perto de Copacabana. O início da praia de Copacabana. E estava lá com os amigos jogando frescobol. Numa manhã nublada, estávamos ali nos divertindo. De repente a bolinha foi para a beira da água. E eu corri para pegar a bolinha. E quando eu corri para pegar a bolinha, eu vi que havia 2 pessoas se afogando. E na mesma hora que eu vi aquela cena, eu não pensei 2 vezes. Eu joguei a bolinha para os meus amigos, gritei para eles, para que eles chamassem os salva-vidas. E como eu, na época, fazia musculação, natação e waterpolo, então eu me achava o cara, né? E entrei para salvar aquelas pessoas. Aí cheguei na primeira pessoa para salvar, me parecia uma criança, foi a impressão que eu tive, que era uma criança. E pela misericórdia do Senhor fiz o salvamento. Ele gritou: a minha irmã está ali. E eu falei: não, fica tranquilo que o salva-mar vai salvar tua irmã. E o salva-mar salvou. E eu tirei ele da água. Levei bronca dos meus amigos, levei bronca do salva-mar.
mas pela misericórdia de Deus não morri afogado e consegui salvar aquela vida. Na segunda-feira na escola, uma pessoa se aproxima de mim, que eu não conhecia, de uma classe anterior à minha, na escola. Eu não me lembro que série eu estava, primeiro ano, e ele era da oitava. Hoje já mudou tudo isso, né? Antes era primeiro grau, segundo grau. E aí ele se aproximou de mim e disse: eu fiquei sabendo que você se tornou um herói, salvou uma vida na praia. E eu disse: quem contou para você isso? Foi o Gustavo que contou para você, porque o Gustavo era o meu único amigo, que estava na praia e que estudava naquele colégio, na minha sala de aula. E ele falou: não, nem sei quem é Gustavo. Ele disse: eu ouvi na rádio. Falei: deixa de ser mentiroso, rapaz. Claro que isso não saiu na rádio, ninguém nem sabe meu nome, né? E aí, a partir desse dia, esse jovem começou a fazer amizade comigo. Na hora do recreio, de vez em quando vinha ele com um hambúrguer, um refrigerante. Aí, ó, comprei para mim, comprei para você também. Eu achava aquilo estranho, né? Eu, hein? Só que naquela época não tinha homossexual em sala de aula como tem hoje em dia, né? Mas achei estranho aquilo. Mas levei na amizade e a gente se tornou amigo. Eu ainda não era convertido, tinha os meus LPs do Legião Urbana, e a gente trocava LPs, e ele me emprestava alguma coisa, eu emprestava para ele, e a gente se tornou amigo, né? E até que finalmente chegou o dia em que eu ia sair daquela escola, e por coincidência, no final daquele ano, ele ia se mudar para Fernando de Noronha. Ele ia para Fernando de Noronha. O nome dele é Jean. Aliás, contando essas histórias, eu tenho esperança que algum dia o Jean venha a entrar em contato comigo. Eu vou chorar muito se isso acontecer, irmãos. Aí o Jean me chamou no final Nós fomos lá só para pegar o boletim. Não foi nem dia de aula, não. A gente foi pegar o boletim. Aí ele falou: Alan, eu vou para Fernando de Noronha, você vai para outro colégio, né? Eu falei: verdade, a gente não vai mais se ver. E naquela época não tinha internet, era difícil a comunicação, né? Não era, e ligação telefônica interurbana era caríssima, irmãos. Ainda é caro, né? Mas naquela época era muito mais. E aí, na hora que a gente estava se despedindo, ele falou assim: Alan, eu tenho que te contar uma coisa. Eu não posso me despedir de você sem te contar isso. E eu falei: o quê? Você lembra como é que foi que a gente se conheceu? Aí eu forcei um pouquinho a memória. Eu lembro, sim. Você tinha dito que eu tinha salvado uma pessoa na praia, mas não me disse como que você descobriu aquilo. E ele então respondeu: pois é, eu vou revelar para você. Então me conte, como você descobriu aquilo? Eu descobri aquilo, ele falou, olhando nos meus olhos, porque, cara, aquela pessoa que você salvou era eu. Só que você não me reconheceu aqui no colégio, mas eu reconheci você. Foi você que me salvou, e por isso eu quis me tornar seu amigo. Anos depois, já convertido a Cristo, já pregando a palavra de Deus, já pastoreando a igreja, eu me lembrei dessa história. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar dessa história. E eu tenho certeza que foi o dedo de Deus que escreveu essa história na minha vida. Porque assim como o Jean, ao descobrir que eu tinha sido o seu salvador, naquele final de semana em que ele estava se afogando, ele ia morrer, irmãos. O mar estava terrivelmente revolto, era uma ressaca fortíssima, ele ia morrer. Assim como ele descobriu que eu fui o seu salvador, e isso gerou nele gratidão, e não apenas gratidão, mas um desejo de ser meu amigo, e de me agradar, de no recreio estar do meu lado conversando. Da mesma forma, irmãos, quando nós reconhecemos o que Jesus Cristo fez por nós, naquela cruz, quando nós compreendemos
da perdição eterna, que nós fomos salvos, irmãos. Como pode isso não gerar em nós, em primeiro lugar, gratidão? E como pode isso não nos constranger a obedecer Jesus, amados? A agradar Jesus. Senhor, por amor de Ti, eu não quero causar escândalo na igreja. Por amor de Ti, eu não quero ser uma pedra de tropeço para impedir que alguém se converta a Ti, porque eu sei que o Senhor morreu por todos, não foi apenas por mim. Então eu não quero que nenhum pereça, eu não quero que ninguém se perca, eu quero que todos sejam salvos. Então eu quero dar um bom testemunho, eu quero que a minha vida venha espelhar Cristo, eu quero que a Tua luz brilhe através de mim, para que assim como eu fui alcançado pelo Teu amor, as pessoas ao meu redor também sejam impactadas por essa transformação que o Senhor faz. Então não se trata mais de uma questão de não posso, não devo, é uma questão de não quero. Vamos dar um passo além? Vamos para o segundo nível do homem espiritual. Porque o homem espiritual, que já é salvo, que já está no nível do não quero, ele sobe de nível quando ele entra no nível do quero, eu quero. O Senhor quer, eu quero também. Eu quero também. O Senhor lá naquela cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu também quero perdoar o meu próximo. Vocês estão entendendo? As pessoas te procuravam ajuda e o Senhor ajudava, então eu também quero ajudar as pessoas que me pedirem ajuda. Ou até mesmo as que não pedirem e eu souber que precisam de ajuda. Você saiu do nível do não posso isso, não posso aquilo, você já não faz mais nada disso, porque você não quer. Só que agora você entra no nível de fazer aquilo que deve fazer. Amém? Porque quando a palavra conta em Mateus capítulo 25, que o rei, quando vier, separará os bodes das ovelhas, a palavra diz que serão condenados não aqueles que fizeram coisas erradas, mas aqueles que deixaram de fazer as coisas certas. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Eu estava nu, me vestistes. Eu era forasteiro, me hospedastes. Eu estava preso, fostes ver-me. Eu estava enfermo, me visitaste? Qual a tua resposta? Quando você visita alguém enfermo, é porque você deve? Ou é porque você quer? É porque você quer. Quando você faz um evangelismo, é porque você deve? Ou é porque você quer? Porque você ama o Senhor e sabe que aquelas vidas precisam ouvir essa mensagem, para que Ele não tenha morrido em vão naquela cruz. Que Ele não tenha morrido em vão por você. Porque se você não o amar, é como se tivesse sido em vão. Não foi em vão. É claro que não. É claro que não. Não foi em vão. Mas se você desprezar o amor de Cristo por você, na sua vida terá sido em vão. Não desperdice esse amor em nome de Jesus. Não desperdice esse amor. Se você amar o Senhor, Ele se revelará a você. Ele se revelará a você. Por que para algumas pessoas a Bíblia é como um livro selado? Porque talvez elas ainda não amem o Senhor. Em 1 Coríntios mesmo, aqui, no texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 8, está escrito no versículo 3: se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Esse é conhecido dele. Se alguém ama a Deus,
Se alguém ama, muitos não amam. Não por acaso Paulo diz isto nesta epístola aos Coríntios. Aqueles coríntios, grande parte deles não amavam o Senhor, e por isso viviam em contendas, viviam falando mal uns dos outros, viviam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. É como se aqui alguém dissesse: eu sou do pastor Sandro, eu sou do pastor Robson, eu sou do pastor Alan, sabe? E não compreendem que ao dizerem tais coisas entristecem a Deus, entristecem o Espírito Santo de Deus, são carnais. O pastor dá uma orientação aqui bíblica para o teu bem. Por exemplo, eu toquei aqui no ídolo de muitos no domingo, quando eu falei sobre time de futebol. Mas é inconcebível, irmãos. Aqueles que pensam diferente, me perdoem. Mas, amados, nós temos que tirar todo o ídolo do nosso coração. Aí tira tudo, mas deixa o Flamengo. Flamengo até morrer, pastor. Sabe? E se você pensar direitinho, é uma religião isso aí. É uma religião isso aí. É importante que você compreenda que Deus ama você. E as orientações que Deus te dá, não é para o teu mal, é para o teu bem. Quantas bênçãos você vai receber do Senhor se você tirar esse ídolo da sua vida? Quantas bênçãos? Se quando alguém perguntar qual o seu time, você disser: o meu time é Cristo, o meu time é Jesus. Ah, como assim? Todo mundo tem um time? Não, todo mundo não. Todo mundo não. Ah, mas nem o Brasil não, nem o Brasil. Ah, não é pátria amada, idolatrada, não, idolatrada uma ova. Eu não idolatro pátria nenhuma, não idolatro ninguém. Eu tiro todo o ídolo do meu coração, em nome de Jesus. Então, quando compreendemos isso, irmãos, eu não quero nada entre eu e Deus. Eu não quero ninguém, nada ocupando o espaço de Deus no trono do meu coração. No trono do meu coração só pode estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus único e vivo. E no seu? E no seu? A quem você ama? A quem? É uma questão até racional, irmãos. Por que eu amo Jesus mais que eu amo meus filhos? Porque o que adianta eu amar os meus filhos e eles irem para o inferno? Eles precisam de Jesus tanto quanto eu preciso. Então eu amo o Senhor, porque se não fosse o Senhor, os meus filhos não poderiam ter a salvação. Por isso eu amo, porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Como está escrito na primeira epístola de João: eu amo porque Ele me amou primeiro. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Esse é o segredo. Compreender que Ele te amou primeiro. Amém? Ele amou você primeiro. Ele amou você primeiro. Ele amou você primeiro. Então o ame em nome de Jesus. Ame Jesus. Ame. Ame. Eu não posso obrigar você a amá-lo, mas se você conhecê-lo, você o amará de todo o seu coração, para todo o resto da sua vida, como eu o amo, para todo o resto da minha vida, em nome de Jesus. Amém.